Checkmate de volta para você nessa segunda-feira. Hoje falando sobre o Estado de Direito, golpe militar, reforma do Estado. Professor, doutor, mestre Maurício Mesorini da Costa. Último bloco, professor. Vou tentar ao máximo arrancar mais algumas coisas tuas aqui. A gente faz um novo programa. Pois é, vamos ter que fazer. Essas manifestações do ano passado, recentes agora também, né? Tivemos os garis no Rio, se insurgiram contra, inclusive, a liderança sindical que eles têm. Essa movimentação toda com black blocs, movimento do transporte coletivo. O MST deu uma murchada em relação a esses aí, mas está sempre no cenário político. Essas manifestações são fruto de ideologia, professor Vê? Isso ou não? Elas são orquestrações, tem muita gente ali no meio, como eu vi, que não sabiam nem o que estavam fazendo ali. O pessoal foi, eu fui também, porque até agora, de efetivo, de mudança, eu não vi absolutamente nada. Já disse isso aqui em outros programas. Você não viu reforma política que foi prometida, você não viu nada de diferente. Houve muita maquiagem, né? Como é que o professor vê essas manifestações? Enfraquecimento do Estado? As pessoas... até o fato de você não ter visto as reformas, eu acho que elas justificam a continuidade das manifestações. Mas eles estão... Daquela magnitude de junho do ano passado? Da magnitude não. Começou em junho do ano passado, começou a pipocar. De fato, junho do ano passado, você vai ter ali muita gente que não sabia muito bem o que estava acontecendo. Sim. A coisa ficou pop. Era pop. Muito bacana. Mas eu acho que nem por isso você tem que desprestigiar o movimento. Sim. Entendeu? Muito embora ter ficado pop, você tem pessoas ali... Evidentemente, toda manifestação de massa vai ter gente que não sabe nem porque está na terra. Entendeu? Então vai ter um monte de gente ali que não sabe o que está acontecendo. Vamos falar de grandes movimentos sociais na história, Revolução Francesa. Não dá para você falar que na Revolução Francesa todo mundo estava ali plenamente consciente de tudo quanto lutavam. Não, então você tem um bloco ali que realmente Até porque depois da Revolução Francesa pouca gente fala, mas voltou a ter muita desgraça, né? Depois, sim. Né? Sim. Toda aquela luta acabou em nada. Sim, teve a época do terror lá, tem uma frase muito famosa que a revolução ela se alimenta, como Saturno, ela se alimenta dos seus próprios filhos. A revolução vem e vai, ela é autofágica, né? Então, eu acho que teve o lado bacana da população ir para a rua, do cidadão ir para a rua. Acho que isso é democracia, tá? Porque o nosso ambiente democrático ele é muito formalista. Nós somos cidadãos de 2 em 2 anos. Isso. Então, e obrigados. E obrigados. Então, eu sou cidadão quando eu vou lá na cabine, aperto. Naquele momento que eu apertei, paradoxalmente, eu exerci a minha cidadania e eu desapareci como cidadão. Depois eu vou esperar. Eu volto para casa, mas teria coletiva, né? Eu deixo o frango lá. Vou para a praia. Eu deixo a costela assando, vou ali e esquece. E esqueço depois. Mas você faz uma torcida ainda, né? Vamos ver depois quem ali, ganhou, né? Se meu ganhou. Depois de 2 anos eu vou. Então essa ausência de participação ela é muito preocupante, na minha opinião. Eu acho que eu sou um grande entusiasta de audiências públicas. Mas não dá em nada, discute muito. A discussão é necessária. Mas o Estado em si, prefeituras e tal, detestam. Né? É só você ver aqui em Joinville, falou em audiência pública, eu sou um entusiasta, eu acho que... Demora para sair a audiência pública da LOTE, demora para sair do transporte coletivo, é uma coisa impressionante. Eu acho que para tudo não, porque realmente aí se atravanca. Mas tem que ter tem que mas ouvir. Para alguns setores, para alguns tipos de decisão, a própria lei determina, né? A lei de concessões, dependendo do tipo de concessão, de construção, de grande impacto, tem que ter audiência. A audiência é importante para você ouvir os lados. O problema é quem vai, né? Nas audiências também, né? Como você disse, minha cidadania acabou quando eu votei. Então eu não vou mais lá no Legislativo, eu não vou nas audiências públicas. Não tem esse acompanhamento. Eu não compareço em nenhuma reunião, nem para reivindicar, muito menos para aplaudir. Não tem esse acompanhamento. De fato mesmo, dentro do próprio ambiente democrático, o que de fato governa são as elites. Tá? Eu acho que a teoria das elites ela tem que ser olhada de uma forma menos ideológica. Tá? O próprio marxismo trabalha a ideia de uma elite. Sim. Tá? Na própria Rússia, onde
houve o comunismo, são elites comandadas. É uma elite. E quando eu falo elite, eu não estou falando necessariamente da elite econômica. Sim. Tá? Eu falo da elite dos professores, a elite dos estudantes, a elite dos jornalistas. Nossa, e quem que é? Professora é tadinha dessa elite. E quem que é essa elite? É o cara que vai na audiência pública. Sim. É o sujeito que se reúne e tenta Quem fazer... está na universidade hoje é elite. Exatamente. Né? E tenta, de alguma forma, fazer um bloco de pressão. Sim. Tenta participar de uma votação lá na Câmara de Vereadores e tentar pressionar para uma determinada decisão. E isso é elite. A democracia ela é permeada por essas elites, por esses grupos de pressão. É um erro a gente fingir que eles não existem. Eu acho que isso é pior para a democracia. Mas é legítimo também, professor, como o caso dos black blocs, por exemplo? Pois se é. pautam pela violência? A grande curiosidade do Black Bloc... Ou é alguém se aproveitando do momento? Eu acho que tem um lado de aproveitadores do momento, eu acho que tem. Mas não é só isso. Acho que não é só isso, não. A dificuldade do Black Bloc é a gente entender o que é Black Bloc. É difícil eu combater algo que eu não sei o que é. Então, como imagina, eu vou no médico lá, o médico faz 1 milhão de exames e diz, cara, aparentemente você não tem nada. Mas doutor, dói. Mas eu não sei o que é. Não sei o que é. Como eu vou tratar isso? O problema do Black Bloc é isso, não se sabe o que é. Então não tem como se tratar. E aí, recentemente teve a discussão, não, vamos fazer uma lei anti-manifestação. Não use máscara. De não usar máscaras. Isso é tapar o sal com a peneira, isso é tentar... Isso é alguma forma de mostrar que não se consegue lidar com um movimento, nós não sabemos muito bem qual que é a sua ideologia. Tá? Se tem uma ideologia ali, eu até acredito que existe uma ideologia, seja anarquista, seja socialista, ou seja mesmo daquelas pessoas, daqueles jovens, que estão, no perdão da palavra, estão puto. Entendeu? Não consegue ter uma ascensão... Não consegue ser ouvidos, não tem nada acontecer. Não consegue nada acontecer, desde julho está ali, gente gritando, até agora nada. Mas o Estado, então, não está doente, então, professor? O Estado que te ouve, que vê as manifestações que viu, a reclamação porque a política está assim, porque o judiciário está assado, e não dá as respostas por essas elites que comandam cada um dos poderes, não está doente de forma terminal? Não, eu acho que é um exagero dizer que mais uma provocação. Que está doente de forma terminal. E eu até acho um pouco complicado se trabalhar essa tese, porque aí, se ele está doente de forma terminal, nós precisamos de um remédio muito drástico. Duro. E esse remédio duro, na hora, vão precisar de um remédio duro. Sim. De um remédio duro, vão vir falar por uma intervenção cirúrgica. De uma intervenção cirúrgica, vão falar de uma intervenção militar constitucional. Amanhã a gente tem tropas nas ruas, né? Então, eu prefiro entender que não. O Estado, ele passa constantemente por crises. A história do Estado é uma história de crise. Tá? As demandas, elas são muitas e a resposta que se dá para a população não satisfaz, talvez às vezes por problemas contingenciais, por problemas políticos. Você tem que lidar com a sua oposição, às vezes a oposição não quer votar. Então, eu tenho, às vezes, uma lei que vai ser importante para uma reforma qualquer, a oposição vai lá e não vota, faz uma objeção, sai em bloco e me atravanca. Então, para ter essas reformas, eu preciso ter o apoio político. Claro. E se eu não tenho um mínimo de apoio político, eu não consigo fazer. É isso que eu vejo acontecer muito no Brasil. Essa questão oposição. Oposição e direita e esquerda, eles ficam dialogando, mas não chegam a um ponto em comum. Eu creio que está pior, professor, porque veja bem, vamos olhar aqui Joinville, vamos vir aqui para a aldeia, aqui para o norte catarinense. O governo Udo Deller foi eleito pelo PMDB e determinada coligação. Tinha oposição do PSDB, oposição do PSD, tinham candidatos, inclusive. Virou a eleição, é legítimo, mas você votou para determinada situação para você mudar. Quando você olha para o governo, você vê que estava lá o PSDB, que não concorreu com outra candidatura, inclusive. O parte do PP e outros partidos foram para eleger o prefeito do Deller. Eles estão todos lá. Que mudança há, afinal? Então, o Estado acaba, o cidadão acaba ludibriado, né? E mais do que isso, professor, o que é primordial mudar esse sistema? Ainda falando do governo Udo. Entrou falando de que a gestão
o problema é a gestão, entrou, nós vamos resolver. Nós já estamos quase num ano e meio do mandato do governo Udo e nós vemos os problemas continuam praticamente os mesmos, se não alguns pioraram. Que solução para isso, professor? Política eu acho que informação. E no Estado? Que reforma é essa? Esse Estado doente que eu lhe provoquei? Exatamente para isso, para que não chegue nesse ponto. A gente não tem uma ditadura aí. Da questão do governo Udo, me parece que é um pouco cedo, tá? Tá ali para 2 anos, mas do que eu acompanho, principalmente na área de administrativa, licitações, contratos, houve uma melhora, tá? Do que eu acompanho. Houve uma melhora, houve uma estruturação. Mas ele continua engessado por esse Estado, esse sim. Que não tem dinheiro. Ele achou que teria e não tem. Sim. Como fazer? Como é que esse Estado vai andar? A questão do orçamento é uma questão de planejamento, uma questão de enxugar a máquina, de aumentar o tipo de arrecadação. Tem várias variáveis a questão de orçamento em si. A questão administrativa me parece que melhorou em relação ao antigo governo. Tá? De administração, de procedimentalização, parece que melhorou. Outras coisas, a coisa ainda está batendo. Nós tivemos recentemente crise na saúde ali, mudança de secretário. Quando o sujeito entra na chefia do executivo, ele não entra sozinho. Né? Ele entra ali com esses parceiros com todos, pactos políticos. E ele entra muitas vezes com secretarias que já estão colonizadas e feudalizadas por antigos governos. Pessoas-chave em determinadas situações. Às vezes, servidores de carreira. Às vezes você tem um servidor de carreira que tem mais poder que o prefeito. Sim. Entendeu? De caneta, de decisão, ali da hora, ele tem mais poder que o prefeito. Ele nega tudo. Entendeu? Ou ele nega, tudo. ou aí para a empresa é uma discussão, tem que ir para o judiciário, é mandado de segurança. Então, às vezes, a própria burocracia, esses servidores de carreira, dependendo como for, eles derrubam um prefeito. Sim. Eles derrubam o prefeito. Derrubaram o presidente já, né? Exatamente. Derrubam deputados. Eles atravancam. Então, o sujeito, quando entra, ele não entra sozinho. Então, as coisas já estão meio feudalizadas, meio colonizadas. Existe uma burocracia, tá? No sentido de servidores públicos que estão ali e que exercem um poder político. Então, não tem solução para o nosso Estado, professor? Não. Temos 1 minuto para encerrar esse nosso Não, eu acho que tem programa. solução para o nosso Estado. Quem me conhece sabe que eu não sou um otimista que sorri à toa. Sim. Eu tenho um lado mais pessimista, mas eu ainda prefiro acreditar que tem solução. E a solução, no meu ver, passa necessariamente por democracia, por diálogo, por debate. Novas gerações estão vindo, tá? Então não queira resolver os problemas do Brasil hoje e amanhã, não. Talvez eu e você nós nem vamos ver isso. A gente está dando a nossa contribuição agora aqui, nossos mas filhos, pouco. netos talvez verão. Acho que a ideia é pensar a longo prazo, mas pensar a longo prazo em resolver os problemas de uma forma democrática, ouvindo o outro. Eu não estou dizendo que em situações de crise, de grave crise, não se possa usar um batalhão de choque, não estou dizendo isso. Sim. Só que seja realmente a última ratio, que seja realmente a exceção, última né? alternativa. Vamos tentar dialogar, vamos tentar uma busca dialogal. Os próprios partidos precisam se rever. Professor Maurício, obrigado pela sua participação no Checkmate. Okay. Vamos marcar uma outra oportunidade, vamos aprofundar esse tema. Venho com certeza, muito obrigado. Aí, quando precisar de mim, aí estou aqui do lado. Ok. Obrigado a você, mais uma vez, por ter acompanhado o Checkmate e mais um programa especial, uma ótima entrevista. Fique ligado, próxima segunda-feira, 21 horas, Checkmate TV Babitonga.